Evangelho de João, capítulo 8, versículo 39 até 47, nós vamos estar meditando. Ele diz aqui: nosso pai Abraão. Responderam eles. Então Jesus disse: se vocês de fato filhos de Abraão, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, faria o que ele fez. Versículo 40. Mas eu lhe tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. 41. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês faz. Jesus ele está falando com um grupo de pessoas que conheciam a palavra. Aqui Jesus não está falando para o povão, vamos dizer assim, para as pessoas mais simples. Ele está falando para aqueles que conheciam a palavra, que estudavam, que tinham acesso, que sabiam ler. E eles começam a dizer que nós somos filhos de Abraão, que eles estavam apegados. Nós somos a descendência de Abraão, porque Deus prometeu para Abraão. Jesus Cristo está falando com eles. Claro que tinha outras pessoas ao redor, as pessoas mais simples, as pessoas, vamos dizer assim, que não tinham leitura. Jesus está falando com eles. Está dizendo para eles que eles não são realmente filhos de Abraão. Espiritualmente Jesus está falando, porque Abraão foi um homem fiel, foi um homem de fé. Abraão, ele teve momentos de fraqueza, mas ele não vivia na fraqueza. E Jesus, ele está ali conversando. E eles começam a responder: nós somos filhos, nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Não adianta você dizer que Deus é seu pai, mas você não obedece. Será que seu pai ficava feliz quando você desobedecia a ele? Versículo 42, Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Jesus Cristo ama o homem de tal forma que ele veio. Ele abriu mão de tudo por causa do amor. Amar significa dar de si mesmo. E é algo difícil para o ser humano amar de verdade. Mas Jesus Cristo, ele disse que ele veio porque o Pai mandou. Versículo 43. Por que vocês não entendem o que eu digo? E por que não querem ouvir a minha mensagem? Ouvir significa aqui colocar em prática. Ouvir significa quando você está praticando e está surgindo de você de dentro para fora uma grande mudança. É este que é o ouvir que Jesus está falando. Não é somente ouvir por ouvir. Não é somente dizer assim: eu ouvi. Tem gente que diz assim: eu ouvi fulano falar, mas não lembra mais de nada. Jesus Cristo, ele é duro aqui com essas pessoas porque ele conhece. Ele fala realmente algo assim duro, porque Jesus, ele tem autoridade para isso, porque ele conhece o mais íntimo do homem. Aqueles homens ensinavam uma coisa, mas viviam outra. Ele diz no versículo 43, por que vocês, no versículo 44, melhor dizendo, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade.
quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Jesus ele foi duro com essas pessoas, com esses homens, com esses líderes, porque eles estavam vivendo uma religião, um sistema religioso para eles. É como em alguns países, que quando a pessoa não obedece à religião, o sistema religioso, ela é morta. Como aqui no Brasil aconteceu isso. Há muitos anos atrás, logo, quando as pessoas realmente não seguiam o sistema religioso, eram presas ou mortas. E Jesus Cristo está dizendo, vocês conhecem a verdade, mas não praticam. Então vocês são filhos do diabo. Ele é mentiroso. Realmente você tem que ver. Será que esta igreja está praticando a palavra? Será que os líderes estão falando que está na palavra? Ou estão levando vantagem da palavra? Assim como existia no passado homens que enganavam pessoas simples, hoje existe a mesma coisa. Jesus Cristo ele é duro, ele é firme. Vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo porque ele é mentiroso. Versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Aí Jesus ele diz aí, mas no versículo 46, qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Não houve nenhuma acusação que Jesus tinha pecado, porque ele sabia o que Jesus estava fazendo. E ele diz, a pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Não adianta ser religioso. Não adianta cantar as músicas de Deus. Não adianta recitar versículo bíblico. Jesus está dizendo, você tem que mudar de dentro para fora. Ser uma pessoa diferente. Quando você vai fazer uma mudança, tem um trabalho tremendo. Então, um pequeno exemplo, se você vai fazer uma mudança dentro de casa, você tem que tirar tudo, tem que arrumar tudo. Então, vamos dizer assim, você tem um guarda-roupa aí de 6 portas daquele grande, e ele precisa ser arrumado. Você tem que tirar, você tem que ajeitar. O Espírito Santo de Deus, ele só pode fazer uma mudança em sua vida quando você deixa. Não adianta dizer que é de Deus, mas há no seu coração ódio, ira, rancor, vingança. Não adianta. Aqueles homens eram religiosos, mas não serviam a Deus conforme Deus queria. E felizmente Jesus ele é duro em dizer que eles são filhos do diabo. Então pense, você realmente está obedecendo a palavra de Deus como Jesus está mandando? Pense bem, fica a dica.